Bom dia, senhores. Mais um XP Connection no ar para falar sobre as carteiras e, obviamente, cenário político, macro, tirando dúvidas aí, muito mais de investimentos do que simplesmente ações. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, cenário político até que na semana, por enquanto, sem tantas novidades, né? Mas ninguém sabe o dia de amanhã. A gente tá vendo muita notícia ali bombástica quando a gente menos espera. Mas, de qualquer forma, a gente vai comentar bastante aqui sobre investimentos no geral, falar um pouquinho da carteira também. Mas antes de qualquer coisa, bom dia para todo mundo. Isso aí. Vamos lá. Falar da carteira logo, a gente fala das trocas também na nossa carteira semanal, que aí depois a gente parte para falar do político e do que a gente está vendo também sobre investimentos. Fechado. Então, rapidamente aqui, como sempre, a gente vai comentar da nossa carteira semanal comprada e começar pela performance, né? Então, a gente teve na semana o Ibov subiu cerca de 4%, e a nossa carteira subiu 2,1%. Então, a gente tinha 1,9 pontos percentuais atrás do Ibov nessa semana. E no ano, o Ibov sobe cerca de 17%. E a nossa carteira Topix 8,4%. A gente tem cerca de 8,6 pontos percentuais atrás. Em 2016... para destaque aqui, a gente teve destaque de performance na semana. Cielo subiu 6,2%, Bradesco 4,4% e Lojas Renner 4%. Então, com isso, a nossa carteira na semana subiu 2,1%, tá, pessoal? Em termos de trocas, a gente vai fazer uma troca não muito relevante aqui, a gente está falando de cerca de 10%, mas basicamente a gente está retirando o Cielo e colocando Klabin. Aqui eu já vou falar de Klabin e o Celso fala de Cielo, mas basicamente a gente quer ter um ativo que também está exposto a consumo, né, na parte de embalagens. Klabin, que tem uma bela gestão, ela está entrando com o projeto Puma já agora. E querendo ou não, ela é um pouquinho mais resiliente na questão de dólar e preço de celulose, até porque por enquanto boa parte é mercado interno consumo, então ela tem um beta ali para algum cenário de alternância de poder, sim, e tem uma certa forma de hedge ali por conta de dólar e papel celulose, mas de novo bem menos volátil do que fibra e Suzano, tá? Então é um pouquinho dessa nossa cabeça. A Cielo esticou bastante, né? E o Celso vai comentar da retirada. A gente fez um movimento marginal ali, só reduzindo um pouquinho de Ambev, colocando em Bradesco para aumentar um pouquinho o beta da carteira. Isso aí. Sobre Cielo, a gente resolveu retirar da carteira, né? Como citou o Kim, o ativo não só andou aí na semana, foi o melhor desempenho na semana. A gente está com receio dessa parte de governança corporativa e regulamentação também para o setor. A regulamentação hoje praticamente não existe, né? Difícil entrar uma companhia. É o caso da Elavon aí, que o Citi não consegue entrar no mercado. E aí, não só isso, como também, né, a parte de governança, os seus dois principais controladores, Bradesco e Banco do Brasil, cada um possui 28,65%. No último resultado do quarto trimestre, chamou a atenção, né, o aumento para o pagamento dessas transações com os bancos, eles seriam os mais beneficiados. A gente espera que isso não seja, né, um problema de governança, mas a gente prefere reduzir dado esse zum junto com a parte de regulamentação, que deve sim ser mais restritiva, né? Foi o caso até o Itaú quando fechou o capital da rede, né, da Rede Car, porque ele ia ficar divulgando esse tipo de dado, não fazia sentido para ele. Eu estou divulgando várias informações, tá, melhor fechar do que manter aberto. Então a gente resolveu tirar. Aumentar em Bradesco, a gente ainda acha, né, que a probabilidade da presidente Dilma não completar o mandato só aumentou, tá? Acho que pode estar entre 70% e 80% e aumentando. Um cenário muito difícil, né? Você tinha antes, os empresários ainda apoiavam esse governo, agora nem os empresários apoiam, ninguém apoia. As ruas estão mostrando isso, né? A parte política e econômica se deteriorando.
PMDB provavelmente saindo ali da base aliada, então só aumenta a probabilidade que isso venha ocorrer. E aí a gente prefere um ativo, a gente não vê Cielo explodindo muito por conta disso, mas a gente vê ainda bancos, né, muito pelo custo de capital, num cenário positivo. Até perguntado de Banco do Brasil, o Banco do Brasil tem, nesse caso aí, um upside, né, Petrobras, todos esses ativos andam forte, a gente só não quer colocar ativos, digamos assim, piores, né, ativos que têm algum problema ou mesmo de gestão. Então a gente prefere focar em ativos que tenham uma excelente gestão, ou Caixa, o caso da BVMF, que também são beneficiados em caso de troca de governo. Então, bancos são beneficiados, né, BVMF, alguns ativos deles são beneficiados na troca de governo. Tiago Ribeiro, não precisa mandar 3 vezes a mesma pergunta, a gente vai passar por lá, a gente está comentando primeiro sobre a carteira, daqui a pouco a gente fala sobre esses ativos que você solicitou. Até falando sobre esses ativos, tá? A gente não olha Paranabanco, né? A gente não olha M. Dias, Grendene. O que eu poderia falar de Ivan Tractebel, Ivan, Real Estate a gente não recomenda. É um setor que vem lançando menos, o ciclo é longo, vem vendendo menos, ou quando vende mais, mesmo assim seu estoque se mantém estável, muito por conta do distrato que vem crescendo, a gente prefere ficar de fora. Obviamente, se você tem uma perspectiva de queda de juros e mudança de governo, são ativos que podem reagir, dado o alto endividamento que muitos ativos, né, dentro do setor de real estate possuem, mas a gente prefere ficar de fora. O Tractebel é uma excelente empresa, mas eu ainda não iria para a parte de geração de energia não, né, ainda mais com o preço de energia provavelmente em queda, por conta das chuvas, né, dos reservatórios maiores. É uma empresa de geradora de energia, a gente não prefere se tiver que ter. Distribuidoras, aí no caso uma Equatorial, mesmo estando num patamar mais caro, e Transmissão Paulista, TRPL, não ficaria com as outras, não. Já falaram de Vale, por favor? Vale a gente não falou, mas a gente tem comentado bastante ao longo dos programas aqui que para a gente ainda não faz sentido exposição a Vale. É verdade que ela se beneficiou agora da alta do minério de ferro, que por sua vez se beneficiou da questão de estímulos lá na China, e também níveis de estoques baixos das siderúrgicas por lá. Você teve uma reestocagem, mas a gente acha que é algo pontual. Tudo bem que pode ser suportado por mais estímulos, mas a gente acha que o estrutural ainda é ruim, né? A gente tem, principalmente para o ano que vem, para o próximo, uma capacidade forte entrando na parte de produção de minério, principalmente por conta de Vale, e China desacelerando, né? Então essa dinâmica a gente deve continuar vendo, então a gente não vê ali uma mudança de tendência para minério de ferro, mais como uma coisa pontual, então por isso que a gente não gosta de entrar no ativo agora, até porque o valuation deu uma esticadinha. E a questão de endividamento ainda preocupa, eles vão ter que fazer muito desinvestimento em um momento que as commodities estão para baixo, então o valuation fica pior na venda. Então realmente é um cenário bem desafiador ainda para Vale, até que a gente veja uma inversão de tendência de preço de minério. Para uma carteira um pouco mais arrojada em relação ao dólar, além de Klabin, Fibra, Suzano, ou Embraer, ou Embraer, agora eu fiquei nessa dúvida. Acho que dessas daí, assim, se você tivesse que colocar e ficar mais exposto a dólar, a gente escolheria a Embraer e Fibra, né? Porque Klabin tem um pouco menos de correlação com o dólar, porque ela tem muita operação aqui com relação ao mercado doméstico, mas e aí nesse caso Fibra e Embraer tenderia a captar bem esse movimento, já que você especificamente quer ter uma exposição maior a dólar, lembrando que o curto prazo ali, o fluxo talvez seja um pouco contra, né, com toda essa questão de discussão de alternância de poder, impeachment e excesso de liquidez lá fora. Então, talvez no curto prazo a gente tenha um pouco de pressão ali no dólar. Boa. De Embraer a gente gosta, né, mas isso você já saltou. Acertar o fundo de uma ação é muito raro e difícil. Mas por que Bradesco a R$20 não era opção de compra, agora beirando os 30 é uma boa opção? Excelente.
pergunta, Pichuleco. Mas a gente já falava de Bradesco, ela não fazia parte da nossa carteira por conta de Itaú. Então, Itaú já tinha 25%. O que aconteceu, a gente foi migrando. Sula, a gente gerou posição e também veio reduzindo Cielo para a entrada de Bradesco. Foi só isso que a gente fez em relação ao risco-retorno. A gente acreditava que Cielo e Sula, num determinado momento, eram melhores do que Bradesco. Mas Bradesco a gente já falava. Quais mãos que a gente compra? O Bradesco e Itaú. Mas a gente ainda preferia Itaú. Foi só isso. Mas boa pergunta sua. Não é que Bradesco está entrando agora. Bradesco já faz parte da carteira. Para pegar uma probabilidade maior, né, dela não completar o mandato, PT, bancos é melhor, né? Bradesco é melhor do que Cielo e Sula, por exemplo. Mudou muita coisa, né? Também de lá para cá. Se a gente for ver, a probabilidade de impeachment há alguns meses era bem mais baixa que agora. Então, nesse cenário, Itaú faria muito mais sentido. Agora, com toda essa mudança, se você quer aumentar sua correlação com o índice, etc., e até aumentar a correlação com esse call político, aí Bradesco é uma boa alternativa também, por isso que a gente está diversificando. Mas ainda é uma posição bem menor do que Itaú, né, na nossa carteira. Isso. Sobre o Nutoprev a gente não olha, né, felizmente. Sobre o Duratex é uma boa empresa, Barros. O problema é que ela não é um ativo assim barato e a gente não vê perspectiva, né, o crescimento dela é via formiga, né, que o pessoal fala. É quem faz uma obra no banheiro, quem faz a melhor. Quem é que vai fazer agora com essa falta de crédito, esse cenário extremamente desafiador, falta de como eu falei, restrição de crédito, ele mais caro, vai reformar um banheiro, alguma coisa do tipo. Então, é complicado. Daria pra fazer um call político ali. Mas também não seria o melhor, né? Não seria o melhor tipo para pegar isso. Se tiver intervenção militar, qual o cenário para a Bolsa? É muito, né, como é que ela seria feita, tudo isso. E acho que não é isso que a gente está vivendo agora. A gente tem um cenário muito agora de comissão do impeachment aberto. Hoje, a segunda plenária, digamos assim. O PT ele tem que se defender, né? O governo tem que se defender, o Planalto tem 10 sessões, né, abertas. Sexta foi a primeira, hoje a segunda. Até quarta-feira ainda tem sessões, então serão já 4. Na semana que vem, digamos, mais 5, 9. Vai para a segunda-feira da outra semana, em abril. E aí vai caminhar, né, com uma probabilidade maior, mas eu não vejo isso. É óbvio que seria ruim se a gente for olhar, mas como é que seria feita a maneira, a intervenção, depois eles passam o governo para o PMDB ou não, para outro partido, chamam novas eleições, então é muito né, cenários ali, muito de si. Se não fosse esse transtorno político que estamos passando na Bolsa, estaria no patamar dos 39 mil pontos, afinal, economicamente não mudou nada, provavelmente 40 e pouquinho, baixo, né? Acho que foi que a nossa pesquisa com investidores adicionais, eles afirmaram, né? Se ela vai até o final do mandato, a Bolsa era mais fácil para 40 mil. Ela caindo pode superar os 55 até 60 mil pontos. Se eu vi a entrevista do CEO da Brasil Foods, não vi. Se o dólar voltar para a faixa dos R$3, para quanto cai a dívida da Petrobras? Só olhar o seguinte, ela tem 506 bilhões de reais, ela divulga o resultado hoje, tá? Então fica melhor fazer até a partir de hoje à noite. Mas ela tem 500 bilhões de reais de dívida total, 73% em dólar. Então 300 bilhões de reais em dólar. Se o dólar está falando que vai para R$3, você estaria falando num patamar aí de uns 30% para baixo. 30% para baixo, dívida 390 bilhões de reais de redução. Fiz aqui rápido. Isso aí. Né? Se tiver alguma coisa, Neto, a gente não tem. Não olha o Odontoprev, infelizmente, Neto. Já fiz aqui a conta. Já fiz a conta aqui. É verdade que a gente já comprou um banco, mas está esperando para divulgar? Pô, Bruno, não sei não. Se você sabe de alguma coisa, nos avise, por favor, que a gente não sabe. Né? De repente vocês aí fora sabem mais do que a gente não sabe não. Quais análises para Banco do Brasil e Gerdau? O Banco do Brasil é um ativo, né, que corrigiu bem, né, muito por conta, chegou a subir 80%, aí voltou um pouco, muito por conta da possibilidade de mudança, né, do governo e a interferência governamental. Lembra que ele foi um dos que mais sofreu com informações de que o governo poderia vir dando crédito, incentivar consumo, ainda mais num cenário como esse, população extremamente endividada fazer isso. Então, né, se tiver, obviamente, uma saída do governo, é um ativo que continua andando, mas já começou a ficar num patamar por fundamentos, dado o retorno sobre patrimônio que o banco entrega, não está ficando muito satisfatório.
Ainda poderia subir seus 30%, mas ele já começa a ficar incomodado por fundamento em relação ao ativo. E Gerdau? Só para complementar, em termos de valuation, basicamente tudo, né? Não está barato agora, né? Gerdau, enfim, a gente não gosta. Você teve uma alta por conta de call político, você teve short squeeze, teve também alta do minério, que ajudou nos preços do aço. Mas, de novo, o cenário bem desafiador, né? Só a gente ver o último resultado da Gerdau, que ficou um pouco ofuscado por conta desse call político, etc. Eles tiveram um resultado ruim, né? A parte doméstica caindo bastante. A parte dos Estados Unidos, que vinha segurando o resultado, também não foi muito satisfatório. A parte de aços especiais para baixo também. O que chamou a atenção só foi a América do Sul, que reportou um bom resultado, mas de novo não consegue segurar o restante dos segmentos, tá? E o endividamento cresceu por mais um trimestre. E a gente já vem vendo essa tendência ao longo dos últimos trimestres. Então, de novo, a gente não gosta ali de uma exposição para a GGBR, principalmente nesses níveis aí. Sobre o Sabesp, a gente não gosta muito de setores regulados, Thiago, então poderia falar isso. Eu não gosto muito de setores regulados, dependendo do governo, uma canetada, acaba segurando a inflação, baixando o preço de tarifa, prefiro ficar de fora. Itaú já está negociando a 2 vezes patrimônio, né? Eu não sei, teria que olhar, atualizar, mas deve estar bem provavelmente próximo a isso. Qual o preço vocês acreditam com uma saída do governo? O valuation está caro? O valuation já começa a ficar caro, é um banco que entrega 20%, 21%, eu acho que mais no longo prazo de ROI, estava entregando 23%, é normal agora com aumento de inadimplência, mas acho que poderia entregar, está negociando a 1,80, a 1,90, já estaria ficando esticado. Via acima de 2, só lembrando, alguns anos atrás chegou a negociar 4 vezes, mas eu não enxergo por que negociar 4 vezes. 2 poderia, então diria que teria mais uns 20, 30% aí de upside, muito mais por um cenário de perda, de perspectiva de melhora, porque é simples, gente, se tem uma mudança de governo, quem entrar e se vier, né, se fizer o dever de casa, você tem sim, você pode reduzir o risco país, você pode reduzir o cenário de custo de captação, e bancos é isso, é na veia, né? Reduzir o custo de captação, fica o dinheiro mais barato e eles continuam emprestando dinheiro caro. Então, você já pega isso na veia. Sem palavrão, gente, sem palavrão aí. Nada de xingar os outros, né? Pô, essa briga política não vale a pena. Quais mudanças do fundamento da Gol depois do aumento de capital nas aéreas? A Delta falou que não vai aumentar a participação. Isso é o maior problema para ela. Né? Então, a gente prefere ficar de fora. Não gosta do setor aéreo, a não ser as fornecedoras. Basicamente, o que o mercado leu foi que esse aumento, a possibilidade de aumento, né, de capital estrangeiro, poderia dar um pouco mais de fôlego em termos de caixa, etc. E por isso que andou tanto, mas aí depois a Delta falou que por enquanto não faz parte dos planos aumentar a posição na Gol, aí devolveu uma parte ali, mas realmente é só para explicar o que os investidores estão olhando, a gente não gosta de realmente há algum tempo já. Unipar foi a nova oferta, acho que é 7,50, se eu não me engano, a nova OPA. Tá na nossa reunião matinal, tá no nosso relatório da XP, acessem, abram sua conta e também, né, a Arena do Investidor para operar nesse mercado extremamente volátil, né, a Arena do Investidor para ajudá-los. Taxas de NTNB, né, títulos da inflação ligados a IPCA, estão mais estáveis nos últimos dias, mas as pré continuam caindo. O que vocês preferem para alocação em renda fixa? Arnaldo, a gente já estava falando de mudar, né? Você consegue mudar para algumas taxas pré ainda interessantes. Eu começaria a reduzir, sim, a NTN, porque as curvas fecharam bem, e buscaria algumas taxas pré, principalmente em Selic. Dilma saindo, quais seriam os pontos mais importantes que o próximo governo deverá tomar parado para acelerar a economia? Não precisa acelerar a economia, o governo tem que cortar gastos, né, para melhorar a arrecadação, não é aumentando impostos, ele precisa atrair investimentos, só atrai investimento se tiver uma perspectiva positiva. A gente não sabe o que vai acontecer, nem eles. Então, é extremamente difícil. Mas sim cortar gastos, 22 comissionados, diminuir o número de ministérios, vir cortando na raiz, né, do problema, que são os custos também do governo. O problema é fiscal, sim. Tentar aprovar uma reforma na Previdência, vir com medidas ruins, mas que vão trazer perspectivas para investimentos aqui no Brasil. Se existe alguma projeção de lucros ou prejuízo no resultado da Petrobras que será divulgado hoje, a expectativa do mercado é um lucro na casa de 3 bilhões de reais e de um EBIT na casa de 19 bilhões de reais. Essa é a expectativa de mercado, tá?
Se a gente vai reduzir o preço da corretagem, não sei, Helder, não estou vendo ainda agora não. Muito caro, o pessoal reclamando. Aqui a gente tem um bom serviço para vocês aqui, dado que até outras tiveram problemas aí, você viu até, falava com um amigo meu, poxa, não, pera aí, não, mas aqui é mais barato. Aí teve intervenção, ele está preocupado em perder o dinheiro numa que teve intervenção, a corretora que era mais barato. A bolsa, só não põe gente, por favor, em caps lock, tá? A bolsa está cara hoje com PIB de 4% negativo. Como a virada para mais 2 positivo, a bolsa estaria barata? A gente não olha isso, a perspectiva é de lucro, né? Se você tem uma taxa de juros em baixa para os próximos anos, o custo de captação das empresas é menor, começa a girar a roda. Então, óbvio, aí o PIB se recupera, mas não dá para tirar de menos 4 para mais 2 o PIB. Não vai ser assim, não vai ser com a mudança de governo. O que a gente acha de BBTG, a gente prefere outros bancos, no caso Itaú, porque boa parte deles tem tesouraria, tem outros ativos ali dentro, a gente prefere outros. Tá? Vocês acreditam que se o PMDB assumindo, eles conseguirão colocar o plano Ponte para o futuro em prática? Se colocar 10% já está valendo. Eu acho que eles precisam fazer uma coalizão com o PSDB e outros partidos para falar, vamos tentar trazer aqui o máximo de ajuda, uma coalizão, e aí a gente vê em 2018 como é que fica. Mas as probabilidades parecem consideráveis, né? Porque eles já estão, o PMDB já está comentando que não vai se candidatar para 2018, já está fazendo alguma aliança com o PSDB, né? Então a gente pode ver alguma surpresa aí, enfim, no futuro próximo. Mil a gente também não olha, né? Essa Mil aqui, MEAL3, a gente também não olha. A SP já voltou a margem para 90, índice $150. Varley, entra lá na arena do investidor. Eles estão lá para atendê-lo melhor, essa parte aí de day trade, eu prefiro que vocês perguntem a eles. Eles estão lá, você tem o Danilo Zanini, tem o Kleber, tem o Alisson e tem o Aliakin, né? O outro Kim que a gente tem aqui, né? Só aqui que a gente tem dois, que isso, quem diria? Quem diria? Meu Deus do céu, até a produção riu aqui. Horrível essa, né? Péssima essa aqui, a produção. Podem falar de Eternit, a gente também é outro ativo que a gente não recomenda exposição. Era uma boa pagadora de dividendos, mas foi interessante que cresceu muito o pagamento, bônus, tudo mais, a diretoria e mesmo a empresa não melhorando seus resultados. Entraram alguns acionistas que a gente chama de ativistas, eles compram participação e querem participar do dia a dia da companhia. Porém, ela também tem um produto que usa amianto, né, telhas, que gerou um problema com a entrada da Saint-Gobain, uma empresa francesa que entrou no Brasil e tende a processar, né, tende a ajudar nesse processo contra a Eternit. Alguns processos estão aí tramitando e a empresa vem perdendo esses processos com multas milionárias, não teria o ativo. Com a saída da Dilma, as empresas como Marco Polo e WEG não ficariam interessantes para 2 a 3 anos? Para o longo prazo sim, né? Se você vê ali uma melhor tendência para a parte de indústria, Marco Polo é uma boa empresa, tem uma boa gestão. WEG, só chamaria atenção, a gente teve um almoço com os gestores e eles levantaram bola de que a parte de geração e transmissão que tem dado bons resultados tende a ter uma queda de margem e aquilo que a gente sempre comenta aqui, que o valuation está longe de ser uma barganha, né? Então só levantaria esse ponto, mas Marco Polo é uma empresa interessante sim para pegar um retorno na indústria. Isso aí. Boa pergunta aqui. Quais ações que a gente recomenda no caso de impeachment? BVMF, Itaú, Bradesco. Um pouco mais agressivo no Banco do Brasil. Mas o Banco do Brasil seria ideal fazer uma estrutura, né? Isso aí. Algum collar mais longo que se tiver o cenário de frustração de expectativa, você ainda preserva o seu capital, mas caso alternância de poder, etc., tende a andar bem. Ela é um pouco mais arriscada. Mas essas outras, o fundamento é bom e tem uma boa performance nesse cenário que você citou. BR-Mall, Los Americanos, esses andariam que são empresas alavancadas. Falamos muito de ações e renda fixa. E alocação em fundos multimercados, qual é a opinião? Time adequado para aumentar? Eu gosto, Arnaldo, tem muitos fundos mercados, é extremamente interessante. O que é um fundo multimercado? Você está pagando alguém para gerir o seu dinheiro na tentativa da melhor forma possível, tentando aproveitar alguns movimentos. Por exemplo, a gente sempre falou aqui de NTNB, que vale a pena investir. Tem muitos que podem estar vendendo a NTNB e buscando outros ativos pré. Então, você tem alguém ali, poxa, eu quero pegar um movimento de bolsa.
você está lá trabalhando, não tem como entrar e comprar um índice futuro. Ele vai lá, vai aumentando a exposição, vai zerando os shorts de repente dele. Então, eu gosto sim de fundos multimercados, tem diversos na plataforma. Lembrando, a XP é uma plataforma aberta, a gente não é uma corretora, a gente é um shopping center financeiro, uma empresa de investimentos. Comprei Bradesco em dezembro e vendi às 17h20, sexta-feira. Além deste lucro, também ganhei uma bonificação de 10%. Não sei agora onde aplicar, se em renda fixa ou em outro ativo. O que sugere? Depende, Arthur, depende do seu perfil. Né? Bolsa esticou, por fundamento está caro, mas deve continuar subindo porque a gente acredita sim. Né? A dificuldade em nesse governo permanecer, terminar esse mandato. Então, continua andando. Mas se seu perfil é mais renda fixa, dá para aplicar em pré e outros ativos sim. Banco do Brasil a gente já comentou aqui sobre eles. O que a gente acha de Pão de Açúcar e Natura não entra em nenhuma das duas. Quando sai o balanço do CSN, você lembra agora? Não lembro. Sair, termina na semana que vem, dia 31, é o último dia para publicação do balanço. Eles são um dos últimos sempre. Então Petrobras é hoje. Deve ver aí essa semana. Isso aí. Se o Congresso não conseguir tirar a presidente, o mercado vai continuar com esperanças no TSE ou cai tudo de novo. Mas aí a Bolsa vai dar uma bola realizada. Se o Congresso não aprovar o pedido de impeachment, for contra, a Bolsa dá uma bela realizada, que aí vai ser mais difícil ainda. Porque a cassação via TSE é o PMDB também caindo, então é um outro problema sim. E demora, né? O processo é mais demorado, etc. Então, realmente, o pessoal vai... Isso aí frustraria muito a expectativa. E, de novo, né? E se ficar pro ano que vem, é eleições indiretas, né? A gente não sabe o que pode sair de lá, do Congresso. Acho que é isso, senhor. A gente está com o tempo estourado, tem que fazer até uma gravação aqui sobre produtos estruturados, né? Lembrem sempre para discutir mais sobre isso. A Arena do Investidor, aproveitem, tem 4 analistas lá para atenderem vocês, tape reading, né? Toda essa leitura do mercado. Acho que vale muito a pena, sim, aproveitar essa volatilidade alta, né? Eles sentam na sala ao lado da nossa, a gente debate, está mais próximo agora. A gente está em conjunto, tem novidades agora, Batalha do Século, eu e o Ricardo Kim continuaremos fazendo, mas agora a gente vai fazer tanto com o Aliac, vai fazer também com o Danilo Zanini, eles participarão aqui da XP, né, e opiniões diversas, a gente não tem problema nenhum, a gente discute muito, né, sobre isso. O André, ele faz parte do grupo XP, mas não está fazendo mais parte da XP, tá bom? Então, eu e o Ricardo Kim também estaremos, né, auxiliaremos mais também essa parte da Arena. A gente participa em conjunto, né, a gente está aqui, dê ideias também de novos programas que eu acho que é extremamente relevante. A gente quer ajudar o brasileiro a investir melhor, não é só operar na bolsa, mas sim a investir melhor. E aí, para pegar essa volta que a gente está vendo aí, nada melhor do que a Arena do Investidor. A gente dá o carimbo de que lá os profissionais são excelentes, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, uma excelente semana a todos. E lembrando que essa semana é mais curta e hoje tem investimento de opções. Até lá. Valeu, pessoal. Até a próxima.